tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar a nossa reunião da tarde, elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os teus ensinamentos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos explicado a lei de Deus na sua essência. Pedimos, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para extrairmos das lições de hoje, das lições da tarde, aquilo que mais necessitamos. Pedimos, Senhor, que vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos, Senhor, que essas bênçãos sejam extensivas ao nosso irmão João Flávio, em sua recuperação, que ele seja amparado, assistido, e que o mais breve possível eles possam estar de volta ao nosso convívio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Esse capítulo tem como principal ensinamento de Jesus: bem-aventurados que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. O nosso estudo da tarde se refere ao item 8, que é uma mensagem nos enviada por Lázaro em Paris, no ano de 1863, em que ele nos fala sobre a obediência e resignação. Ele nos fala: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime, ou seja, o fraco, o covarde, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que,
no seio da sociedade deprimida, brilhassem os trunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir a um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego, ou seja, o castigo, e lhe submeteremos a vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão doce ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Laura e Dona Luzia. Passamos a palavra a Laura. Boa tarde a todos. Que possamos sentir a presença do Cristo junto de nós, nosso amigo de todas as horas, que fortalece os nossos corações, nos renova o mundo íntimo e nos preenche de esperança. Hoje nós vamos fazer nossas reflexões em torno do que eu acredito ser a palavra-chave desse item, que é a resignação. Vamos fazer um esforço, então, para entender um pouquinho mais sobre a resignação e para associar essa palavra ao conceito de libertação. E é preciso que nós estudemos a virtude da resignação de modo a entender que ela não se confunde com outras posturas que, na verdade, a gente precisa evitar na nossa vida, né? Que são as posturas de fuga de determinados deveres, postura como se fosse esconderijo, né? Um esconderijo para a ociosidade, inação, calma inoperante, ausência de serviço e de realização. Então é preciso que nós não confundamos a resignação com esse modo expectante, né? Que fica parado só observando as coisas acontecerem, a vida acontecer de forma muito passiva, sabe? E a gente precisa aprender com Jesus, principalmente, que essa virtude é uma força viva dentro de nós. Como disse aqui no Evangelho, né? Que impulsiona o nosso crescimento, a nossa ascensão e a nossa libertação. Jesus, em toda a sua vida, foi o modelo vivo dessa obediência e dessa resignação que nós estamos falando. Ele nos ensinou, né, que essas duas virtudes, a obediência e a resignação, elas não são passividade e conformismo, elas são muito diferentes disso, como muitos pensam, né? Mas são forças ativas que, de novo, nos impulsionam para o progresso, né? E para a nossa própria paz interior também. O espírito de Lázaro, no item
no item 8, que o senhor Evandro acabou de ler, ele explica que obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. Isso é fruto de uma alma que compreende, né? De uma alma que raciocina. Jesus, simplesmente. Portanto, são manifestações de maturidade espiritual. Quando nós compreendemos, quando nós aceitamos e, consequentemente, nos harmonizamos com esses ensinamentos, né? Bom, vamos entender agora o verdadeiro sentido da obediência, que também não tem nada a ver com submissão, não tem nada a ver com submeter-se de forma cega ou nos submetermos por medo de alguma coisa. E a doutrina espírita nos ensina que a verdadeira obediência, ela é raciocinada. Entendemos as razões das orientações superiores e reconhecemos que obedecer à lei de Deus, obedecer às leis divinas, é escolher o melhor caminho para nós mesmos, para a nossa vida, né? Então, a obediência de que fala o Evangelho é aquela que nasce da compreensão, da escolha consciente, do reconhecimento de que Deus, na sua infinita sabedoria e no seu infinito amor, sempre quer o nosso melhor. Jesus mesmo, né, quando era interrogado, ele dizia: eu vim cumprir a lei e os profetas. Ele não desautorizava ninguém. Mesmo sendo Cristo, ele não desautorizava ninguém. Ele falava: eu vim cumprir a lei e os profetas. E nos deu esse exemplo de obediência lúcida, de obediência consciente, raciocinada e amorosa. E assim como a obediência, né, a resignação não significa aceitação passiva ou inércia diante da vida. Resignação verdadeira é uma força viva e ativa do Espírito. Resignar-se é fazer tudo o que está ao nosso alcance, trabalhando e agindo para transformar o que pode ser transformado. Então vamos lá. Sermos resignados, fazer tudo o que está ao nosso alcance para transformar, né? Trabalhando e agindo para transformar o que está ao nosso alcance, transformar o que tem que ser transformado, aceitando serenamente que talvez por hora, né, algumas coisas nós não podemos mudar, mas sempre trabalhando e fazendo o nosso melhor. Não é sentar e esperar as coisas acontecerem, né? Vamos pensar então numa aceitação construtiva. Vamos tentar pensar dessa forma. Uma aceitação construtiva, sendo fundamental aceitar as experiências que a vida nos entrega com humildade e aprender com elas. Sem revolta, sem desespero, que também nos paralisa, né? O desespero nos paralisa completamente. E quando nós agimos, quando nós tentamos controlar esse desespero, afastar a revolta do nosso coração, a gente consegue trabalhar, dar o nosso melhor e melhorar as coisas, melhorar as situações difíceis, os desafios, né? Essa é a aceitação construtiva, na qual nós compreendemos o que a vida nos trouxe de sofrimento, aceitamos a prova, lembrando sempre que tudo é passageiro, né? Isso também passa, erguendo a cabeça, e assim nós seguimos em frente, trabalhando para o nosso bem, em prol de nós mesmos e para o bem geral, né? E nesse ponto do estudo, eu achei interessante trazer uma lição super curtinha, que fala sobre esses desafios, essas provas, né, as expiações pelas quais nós passamos, e se ainda não passamos, provavelmente nós vamos passar, e vai nos mostrar que não é a dificuldade que mais nos faz sofrer, não são as dificuldades que verdadeiramente nos derrubam, né, mas sim o desânimo em superá-las. Vamos tentar olhar, né, perceber as dificuldades com outro olhar. Não é a
aprovação, mas sim o desespero diante dela que nos faz sofrer, que nos trava, que nos paralisa. Não é a doença que realmente nos adoece mentalmente, psicologicamente, mas sim o pavor de enfrentá-la, né? Ou seja, nós vamos ver com esse breve recadinho que o verdadeiro sofrimento nem sempre nasce dos fatos, mas da forma como nós nos recebemos. Essa lição chama-se O que mais sofremos. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-lo. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor em recebê-la. Não é o parente infeliz, mas sim a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os nossos próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros, ou seja, a inveja, né? Não é a injúria, e sim o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. E como é fácil de perceber na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. Isso está no livro Passos da Vida, capítulo 18. Bom, então quando a gente se resigna de maneira ativa, né, superamos a tendência ao vitimismo, ao melindre e desenvolvemos em nós serenidade, confiança, inteligência emocional, né? Isso tudo vira uma consequência quando a gente desenvolve essa resignação. É difícil, mas a satisfação e a alegria de nós compreendermos a vida com mais serenidade, mais tranquilidade, vale tanto a pena, com mais leveza, com mais calma, né? Encararmos as situações da vida, os desafios, como necessários, porque eles são... a gente nunca vai deixar de ter desafio na nossa vida, a gente nunca vai deixar de ter as provas. Elas são inerentes ao mundo que a gente vive, e a serenidade, a confiança, a inteligência emocional, né, uma força interior gigantesca, isso tudo vira uma consequência. E o Espírito de Lázaro nos adverte que toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, vai ter que ceder. Nós não temos escolha, né? Se não aprendermos através da compreensão, a hora do aprendizado chega para nós através da dor. Não tenhamos dúvida disso. Aprender a gente vai de todo jeito, porque o caminho é um só e é de evolução. Ninguém regride, né? A gente pode até estacionar por escolha nossa, mas o caminho é um só e a elevação. Então, uma hora ou outra a gente vai aprender, ou no amor, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, ou através da dor, né? E conclusão, então, uma nova perspectiva de vida, né? Resignar-se e obedecer é, portanto, renovar o modo como nós olhamos para a vida. E o estudo de hoje é um convite para começarmos a enxergar a nossa vida, a nossa existência sob uma nova perspectiva, né? Do ponto de vista do otimismo, da humildade e, sobretudo, do ponto de vista da coragem. Tem uma frase famosa aí que a gente vê direto, né? O que a vida nos pede é coragem. E realmente, o que a vida nos pede é coragem. É exatamente isso, fé e coragem, né? É parar de lutar contra a corrente divina e começar a remar junto dela. Começar
a trilhar esse caminho de evolução para nós mesmos, né? Resignar-se, então, não é parar e nem se omitir. É muito diferente disso. É aceitar, amar, confiar e trabalhar pelo melhor, com fé e com coragem. É isso que nós estamos estudando na tarde de hoje. Sobre fé, sobre coragem, né? Resignação é isso. Tem um grande amigo meu, e durante esse estudo eu lembrei muito dele, que toda vez que eu tinha que resolver algo complexo na minha vida, toda vez que eu tinha um desafio, ou que enfrentar uma situação complicada, né? E essas situações, principalmente no âmbito do trabalho, que surgem de repente, né? Esses desafios que nos colocam sob pressão, ou na vida mesmo em geral, toda vez que surgia algo assim, ele virava para mim e falava: calma, respira, senta aqui e vamos focar na solução e não no problema. Porque, vamos pensar, né? Se nós focarmos apenas no problema, isso pode nos desesperar, né? Nos paralisar. Eu mesmo tenho muita dificuldade em momentos de pressão, de alguma angústia, e quando a gente pensa na solução e como que a gente vai resolver aquilo da melhor forma, como que a gente vai sair daquela situação, né? Nós conseguimos caminhar, nós conseguimos evoluir mesmo. Ou seja, pensar em resolver e não remoer aquele problema o tempo inteiro, né? Olha que coisa mais simples, mas extremamente inteligente e otimista, né? E, meus amigos, para encaminhar aqui para o final da minha participação, eu trouxe outra lição do livro Estude e Viva. Essa lição, dessa vez, foi editada por André Luiz, que fala sobre resignação de uma forma perfeita, impecável, super inteligente e muito direta, objetiva. Então eu achei interessante trazer para enriquecer o nosso estudo. Essa lição chama-se Resignação e Resistência. E eu vou pedir também para os amigos fazerem um exercício durante a leitura de lembrar de Jesus, porque é exatamente como ele agia, né? Resignação em Jesus. Hoje nós estamos estudando a resignação e a obediência em Cristo, né? Então a lição chama-se Resignação e Resistência. E ela começa assim: de fato, há que se estudar a resignação para que a paciência não a venha trazer resultados contraproducentes. E então começa André Luiz. Um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com o gafanhoto e tiririca. Atualmente, falamos em tolerância como quem procura esconderijo para a própria ociosidade. Se nos refestelamos em conforto e vantagens imediatas, no império da materialidade passageira, que nos importam desconforto e desvantagem para os outros? Esquecemos-nos de que o incêndio vizinho é a ameaça de fogo em nossa casa, e de imprevisto irrompem chamas junto de nós, comprometendo-nos a segurança e fulminando-nos a ilusória tranquilidade. Todos nós necessitamos ajustar resignação no lugar certo. Ou seja, entender realmente o que é resignação para que a gente não esbarre naquelas atitudes que nós acabamos de ver aqui, né? De esconderijo, de esconderijo mesmo para a nossa própria inação, para a nossa própria ociosidade, para a nossa ausência de ação mesmo na vida, né? Se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmantelemos em gritaria e inconformação.
É preciso decisão para tomar os remanescentes e reentretecê-los para o bem no tear da vida. Se as circunstâncias revelam a incursão do tifo, não é compreensível cruzar os braços e deixar campo livre aos bacilos. Ou seja, se nós temos uma doença, vamos tratar, né? Remediar. Sempre é aconselhável a revisão de nossas atitudes no setor da conformidade. Então, como reagimos diante do sofrimento do mal? Se aceitamos penúria, detestando o trabalho, nossa pobreza resulta de compulsório merecimento. Civilização significa trabalho contínuo contra a barbárie. Higiene expressa atividade infinitamente repetida contra a imundície. Nos domínios da alma, todas as conquistas do ser, no rumo da sublimação, pedem harmonia com a ação persistente para que se preserve. Paz pronta ao alarme, construção do bem com dispositivo de segurança. Serenidade é constância operosa, esperança é ideal junto com o serviço. Ou seja, trabalho o tempo inteiro, zero ociosidade, né? Ninguém cultive resignação diante do mal declarado e removível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe clava mortífera. E continua André Luiz: estudemos resignação em Jesus Cristo. A cruz do Mestre, prestem bem atenção, e isso resume todo o nosso estudo de hoje. A cruz de Jesus não é um símbolo de apassivamento diante da astúcia e da crueldade, e sim mensagem de resistência contra a mentira e a criminalidade, mentira e criminalidade mascaradas de religião. Como isso é atual, né? Num protesto firme que perdura até os dias de hoje. Então, meus amigos, chegamos ao fim da nossa participação e o que fica de recado do nosso estudo de hoje é que nós possamos, como nos ensina aqui o Evangelho, construir dentro de nós, dentro dos nossos corações, uma razão que obedece com inteligência, um coração que se resigna com amor, uma vida que se torna expressão viva da bondade de Deus. Esse é o recado que fica para nós nessa tarde. E que nós possamos levar essas reflexões para o nosso dia a dia, para a nossa casa, né? Que sejamos brandos, pacíficos, obedientes, resignados, sempre de forma raciocinada, ativos no bem e confiantes no amparo de Deus em nossas vidas. Eu agradeço pela paciência e que Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo. Me desculpem o chegar avançado da hora. E hoje nós temos como estudo, pedimos a Jesus então para que nos ajude a entender e a compreender, porque todos nós aqui somos aprendizes. Então vamos pedir a Jesus que permita, junto a nós, as inspirações divinas, né? As intuições vindas do alto, para que a gente possa aprender cada vez mais e extrair das lições da tarde aquilo que realmente nos ajudará a caminhar com mais segurança, né? Com mais harmonia na nossa vida. Bom, como a Laura já deve ter explicado, e tenho certeza que muito bem,
né, explicado pela ótica espírita. O nosso tema hoje está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec pega um verso maravilhoso do poema da Bem-aventurança e coloca-nos aqui o verso seguinte: bem-aventurados os brandos, os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. E dentro deste capítulo ele coloca para nós o item 8, que é o tema da tarde, que vai falar conosco sobre a obediência e a resignação. Obediência, se buscarmos o sentido da palavra, nós vamos entendê-la da seguinte forma: obediência é o cumprimento de algo, é a observância, é a submissão a algo ou a alguém. E a resignação é a forma consciente de passarmos pelas dificuldades que muitas vezes chegam até nós. Então, aceitar a resignação é uma aceitação consciente. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de colocar para nossas reflexões uma pergunta: o que verdadeiramente o ser, o homem, busca na Terra? O que verdadeiramente o homem procura? O que nós procuramos? O que nós queremos realmente? É uma palavra, é uma frase para refletirmos, é uma questão, uma proposta. Bom, muitos de nós, e eu tenho certeza absoluta, que procuramos a felicidade. É o que nós procuramos. Talvez de formas erradas, talvez por caminhos não muito certos, mas buscamos a felicidade. O ser humano, ele quer ser feliz. Ele quer guardar no seu coração a paz. Muitos buscam essa felicidade no poder, na autoridade, nos bens materiais. Muitos buscam essa felicidade, às vezes de forma errada, mas ele está buscando a felicidade. Então, o ser humano, ele quer ser feliz. E a gente, então, recebe o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, e que vem com toda a sua clareza e lógica e diz para nós como é que nós vamos encontrar a felicidade. Então, lá no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec, estudando junto com os espíritos superiores sobre a lei divina e natural, na questão 614, Kardec faz a seguinte pergunta: que se deve entender por lei natural? E os espíritos da falange do Espírito de Verdade respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E na 615, Kardec continua: é eterna a lei de Deus? É eterna e imutável, como o próprio Deus. Ou seja, não muda. O que os espíritos superiores estão dizendo para nós? Que nós só somos infelizes quando negamos a felicidade ou nos afastar da lei de Deus. Infeliz é a negação da felicidade. A palavra infeliz significa isso.
O in significa negação. Então eu só nego de mim mesmo a felicidade quando eu me afasto das leis de Deus. E por que eu quis começar dessa forma? Para que a gente possa entender o porquê que o Evangelho segundo o Espiritismo sempre está trazendo para nós o alerta, o chamamento para as virtudes. Virtudes essas que estão todas contidas na lei divina. Lei que nós vamos encontrar no código de luz, no código divino, trazido por Jesus, o Evangelho, a Boa Nova. Quando nós tomamos conhecimento disso, nós então já temos o primeiro passo a andar. Nós já começamos a firmar a nossa perna no caminho reto e não na margem dele. Nós já começamos a perceber que é através dessas leis, que é através da vivência dessas leis, do conhecimento dessas leis, é que nós vamos poder ser minimamente felizes num planeta de expiação e provas. O nosso planeta tem como característica a dor e o sofrimento. Por quê? Porque os seus habitantes, na maioria, ainda são criaturas imperfeitas, que só negam para si mesmo a felicidade, porque afastam das leis de Deus. Então, é algo que nós precisamos refletir. Na mensagem do item 8, uma mensagem lindíssima de Lázaro, ele vai falar conosco da obediência e da resignação. Querem ver uma imperfeição nossa? O que a gente entende por obediência e resignação? Bom, para nós, na maioria, obediência é humilhação. Eu me sinto humilhado em ter que obedecer a alguém. Então, obediência para mim chega a ser humilhação. Eu não vou obedecer fulano. E não é isso. Obediência, como nos diz Lázaro, é o consentimento da razão. O que é consentimento? É aceitação. É quando nós passamos a compreender. A nossa razão aceita porque nós compreendemos. Ninguém faz nada que não compreende, que não sabe como fazer. Então, quando nossa razão consente, é porque nós já compreendemos o processo. Então, vamos lá. Estamos no trânsito, o sinal está fechado para nós, estamos com uma pressa horrorosa. Por que obedecemos a lei de Deus? E talvez até não, né? Desculpe, a lei do trânsito. Às vezes nem obedecemos, porque atravessamos o sinal fechado para nós. Por que atravessamos? Não vem ninguém mesmo, vou atravessar. Não tem guarda aqui para me passar uma multa, eu vou atravessar. E por quê? Nós não sabemos que é errado? Quando nós compreendemos que a lei de trânsito foi feita para evitar acidentes e coisas graves, por mais que não tenha um guarda com um apito ali, eu paro. Eu paro no sinal correto. Isso é obediência, não é humilhação. E por que eu obedeci o sinal? Porque eu compreendo que se eu atravessar o sinal fechado, pode acontecer de vir uma outra pessoa, num outro carro, e acontecer um acidente grave. Então, obediência é isso, é compreensão, é o que Lázaro diz. A nossa razão só consente e só aceita quando nós compreendemos. Quando nós entendemos, quando nós já analisamos, já refletimos sobre aquilo, sobre aquele fato. Quando a compreensão chega ao nosso coração,
nós também consentimos, e aí chega a resignação. E para que a gente entenda isso melhor, nós vamos pedir ao nosso querido Emmanuel, professor de Evangelho. Ele traz uma lição muito linda. Você trabalhou com essa lição? Se a Laura trabalhou, desculpe, mas é uma lição do livro Ceifa de Luz, o capítulo 22, chama-se Renovação em Amor. Por isso que eu estou te perguntando. Renovação em amor. Então vamos entender agora o significado real da obediência e da resignação. Gente, só se renova em amor quem possui amor. Só possui amor quem não se afasta de Deus, quem não se aparta dele. Então só podemos nos renovar quando estivermos realmente envolvidos com as leis do Pai. Leis que foram criadas por um grande maestro. Fazendo uma imagem aqui de muito pequena, mas de uma grande orquestra, cheia de instrumentos, e que vai apresentar ali uma área bem bonita. Nós vamos ver na frente dessa orquestra um homem de pé, e na sua mão um instrumento bem pequeno e fino, que é a batuta, que é com o qual ele movimenta as mãos, direcionando e regendo aquela orquestra. Então, meus irmãos, Deus é o nosso maestro, e as suas leis são regidas por ele, e regem também cada um de nós. Quando Deus movimenta a mão em direção à sua criação, as suas leis agem sobre nós. E é isso que Emmanuel vem dizer para nós aqui. Aproveitando uma passagem de Paulo, do nosso patrono, lá na segunda carta que ele enviou a Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13, Paulo nos diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, Emmanuel vai nos trazer aqui o significado real da renovação em nossa vida. E a renovação é o que a vida nos pede todo dia. Quando o sol nasce, né, lá no leste, levanta bem bonito o sol, os raios do sol, é dizendo para cada um de nós: acorda, vamos, o dia está iniciando, vamos nos renovar, mudar, modificar. E aí ele diz assim: olha, quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo, medite nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Quando nós imaginamos que obediência é humilhação e que resignação é coisa para gente covarde, para pessoas indecisas, para pessoas fracas, nós não sabemos o nosso engano enorme que estamos cometendo. Porque a obediência e a resignação são virtudes que vêm da humildade, que fazem parte da brandura, da pacificação. São virtudes ensinadas por Jesus, virtudes que ele encarnou aqui na terra, num tempo muito difícil. Quando Jesus, no Horto das Oliveiras,
ele pede ao Pai que afastasse dele a cruz, ou um cálice, porque ele sabia o que ele iria passar. Ao mesmo tempo ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque ele tinha ciência, ele compreendia, ele sabia que por mais doloroso fosse a cruz, era a missão que ele havia trazido na terra, era a atividade, era o trabalho dele a ser realizado na obediência à vontade do Pai. Então, Emmanuel, a obediência e a resignação não são de formas alguma virtudes passivas, mas sim ativas, porque é delas que vem a aceitação construtiva, aquela aceitação que não nos deixa entrar em desequilíbrio, a aceitação que não nos deixa entrar em rebeldia, a aceitação que não nos torna filhos ingratos, a queixar e lamentar do nosso Pai Criador. Então, Emmanuel nos dá 3 tópicos aqui, só nesse primeiro parágrafo. Ele diz assim, olha: medites no princípio de causa e efeito, quando o sofrimento bater a sua porta. Por quê? Principalmente nós espíritas. Nós já entendemos que existem leis e que uma delas é causa e efeito, ação e reação. Inclusive a física nos prova isso. Então, por que eu preciso meditar na lei de causa e efeito? Porque eu sou um espírito imortal. Eu já vivi muitas e muitas existências. E sendo assim, olhando bem para dentro de mim, eu vou perceber que eu ainda não sou aquele anjo que eu preciso ser. Se hoje, com o conhecimento do Evangelho que eu já trago, eu ainda consigo escorregar, imagina no passado, quando eu não conhecia o Evangelho. Então, o primeiro ponto a ser observado por nós: imagina a semeadura que eu devo ter feito lá atrás. As sementes que eu escolhi julgar a revelia, porque a semeadura é livre, agora a colheita é compulsória. Então hoje, quando o sofrimento chega à minha porta, o fardo chega pesando uns 50 quilos e eu não dou conta dele, primeira coisa que eu tenho que entender: meditar sobre a lei de causa e efeito. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, e Ele não poria nenhum sofrimento que não fosse necessário em nossas vidas. E aí Emmanuel traz de novo um outro tópico, nessa mesmo parágrafo: reflitas no impositivo do burilamento espiritual. Então vamos refletir. Eu já refleti ali na lei de causa e efeito. Se chegou o sofrimento até mim, significa que eu ainda preciso modificar algumas coisinhas, burilar, aprimorar algumas coisinhas em mim. Então vamos também pensar sobre isso. E no final, diz Emmanuel no terceiro tópico: pensa igualmente na lei de renovação. A vida nos pede renovação todo santo dia. Então vamos pensar: bom, lá atrás eu fiz uma semeadura feia, o fardo está bem pesado, eu preciso então modificar a minha semeadura. Então vou pensar na minha renovação. Vamos buscar algo que nos ajude a modificar as nossas semeaduras. E Emmanuel então
continua dizendo para nós nessa mensagem linda: Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. A aceitação construtiva, ou seja, a aceitação consciente, ou seja, a resignação consciente, a obediência consciente ligada à paciência, sem fugir às nossas obrigações, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso próprio proveito. Então, quando chega a dor, o sofrimento, metade do vencimento disso será através do quê? Da aceitação construtiva, da resignação consciente, da aceitação do nosso coração, da aceitação da nossa razão, do nosso intelecto, da nossa consciência, da nossa inteligência. Nós passamos a aceitar aquele sofrimento ou aceitar aquele fardo na nossa porta, porque temos entendimento, compreensão do porquê dele ali naquele momento. Ele não veio à revelia, porque Deus não nos dá problema de que não estejamos necessitados. E aí continua, irmão. A aceitação construtiva não é uma calma inoperante, desculpa. Ou seja, não é uma calma que senta à beira do caminho esperando a morte chegar. Ah, tá difícil mesmo, para que eu vou fazer alguma coisa? Então deixa eu ficar aqui sentadinha, esperando passar. Se passar bem, se não passar também, amém. Não é isso, não. É o que a Laura nos disse aqui. Surgiu ali uma prova através da enfermidade. O que eu preciso fazer? Buscar o auxílio necessário. Eu vou ao médico para olhar o que enfermidade é essa, para cuidar dessa enfermidade no meu corpo. Eu busco um médico espiritual através das casas espíritas, ou até mesmo das igrejas, ou dos templos onde frequentamos. Eu não fico de braços cruzados esperando a enfermidade me matar. Eu preciso agir. Isso que é aceitação construtiva. Isso é que é resignação. Resignar não é deixar as coisas ficar como elas estão. Não. É levantar as mãos e continuar trabalhando, buscando o que nós necessitamos. E continua ele dizendo: se qualquer tempo é suscetível ou sujeito a ser ocasião para o resgate e reajuste na terra, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. Então, se na terra de expiação e prova nós viemos para nos educar através das lições que as enfermidades, que as tristezas, que o sofrimento nos trazem, é também, como a doutrina nos é consoladora, ela diz para nós assim, olha, é também oportunidade para você recomeçar, meu filho. Recomece. Você não vai poder ir lá atrás, no século X, no século II, no século XX, no século XV, em qualquer século passado para consertar sua sementeira. Não pode. Não tem como você voltar. Mas você pode recomeçar agora uma nova sementeira na sua vida. Fazendo o quê? Reaprendendo a escolher as sementes, se instruindo, buscando o estudo do Evangelho, o estudo da Boa Nova, o estudo da doutrina. Se você é espírita, estude a doutrina espírita, para que possa abrir para você uma forma correta de você buscar sementes novas, sementes boas, onde os frutos serão frutos sanzonados,
frutos de amor, frutos de doces, de doçura, de pacificação, de brandura. E aí continua Emmanuel: onde estiveres e como estiveres, nos momentos da dificuldade, entrega-te à serenidade, à paciência, à resignação e ao espírito de serviço, ou seja, à obediência, porque só trabalha bem quem obedece às regras do trabalho, quem segue direitinho o que o trabalho está pedindo. Então, se você está num momento de dor e sofrimento, serenize seu coração através da resignação consciente, através da obediência às leis e àquela tarefa que Deus enviou para você. Jesus já havia dito para nós: o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ninguém vai receber os frutos pesados se não tiver ombros espirituais capazes de segurar, de carregar. Ele vai esperar o tempo certo para nos enviá-los. Então, por enquanto, estão vindo os frutos mais simples, para que a gente possa levantar e recomeçar novamente. É isso que a doutrina vem nos ensinar. E aí ele diz assim: olha, a partir desse momento, se você usa a obediência e a serenidade, entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação, nos permitindo então a tão sonhada felicidade. Não é isso que nós viemos buscar aqui? A nossa felicidade? Mas para isso é necessário que a gente cumpra com os nossos deveres, seguindo aquelas leis que nos regem, buscando nelas as virtudes, não porque nós não a temos, porque quando Deus nos criou, Ele colocou em nós potencialidades, que são essas virtudes. Nós todos as temos, trazemos conosco, elas só estão adormecidas em nós. Nós ainda não conseguimos fazer florir a maioria delas. E fazer florir é trabalho nosso. É o nosso movimento, é o nosso cuidado no dia a dia, para que essas virtudes cresçam cada vez mais. Então, de acordo com o estudo dessa tarde, meus irmãos, a obediência e a resignação são duas virtudes ativas que refletem o nosso ajustamento às leis de Deus e nos permitem saldar mais rapidamente as faltas que trazemos do nosso passado. Porque se eu passo por uma prova para ferir o que eu já conheço, se eu passo com resignação, com esperança, com paciência, eu venço essa prova. Como nos diz o popular, eu tiro de letra. Mas se eu entro nessa prova com raiva, magoado, questionando a Deus, revoltado contra aquela atividade, vocês acham que nós vamos conseguir fazer essa prova? Vamos, Jonas? Vamos? Com mais dificuldade, né, Jonas? Mas nós não vamos conseguir dar conta da prova. Não vamos conseguir dar conta do nosso fardo. Por quê? Porque a rebeldia não vai deixar. A mágoa não vai deixar. O sofrimento não vai deixar. E aí, terminando, quanto mais perfeita for a assimilação do Evangelho de Jesus por cada um de nós, em nossos corações,
Seja essa assimilação feita pela nossa própria conscientização, através do estudo individual, seja ela feita através do exemplo das pessoas de bem com as quais nós convivemos, seja pelas boas leituras que fazemos, seja pelas orientações em nossas casas de fé, o espírita na casa espírita, o protestante no templo protestante, o católico no templo, na igreja católica. Por quê? Porque as escolas religiosas têm como finalidade ensinar o Evangelho, ensinar o homem a melhorar, a buscar a sua melhoria. Então, em qualquer lugar que você estiver, qualquer casa de fé que você frequente, assimile o que está sendo ensinado. Mas nós vamos desenvolver as virtudes através dessa assimilação. Quanto mais assimilamos o Evangelho, mais conseguimos desenvolver em nós, fazer florir em nós as virtudes que já existem em nós, porque são as potencialidades divinas. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Eu tenho certeza que Deus não parece com nenhum dos nossos corpos. A nossa imagem e semelhança está onde? No nosso espírito, nos atributos que Ele deixou nesse espírito, porque Ele nos criou para sermos felizes e para retornar a Ele. E é através da nossa assimilação, do nosso aprendizado do Evangelho e de colocar em prática esse Evangelho no nosso dia a dia, é que nós um dia realmente chegaremos a fazer florir em nós a virtude da obediência, a virtude da resignação, da brandura, da pacificação. E a brandura é aquela que vai trazer a terra. O homem será herdeiro da terra. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. E todos nós temos condições de ser um dia. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz, aprendizado e reflexão. Pedimos à nossa irmã Vera que nos faça a prece. Elevemos o nosso pensamento, nosso coração ao alto, agradecendo a Jesus pela oportunidade de mais uma tarde de estudo, agradecendo por tema da tarde, tão bem exposto pelas nossas irmãs Cláudia e Dona Lucinha, e que possamos seguir firmes, corajosos, obedientes e resignados, aceitando as nossas provas com fé e com resignação. Rogando ainda, Mestre amado, que sua bondade e misericórdia seja conosco, nos impulsionando nesse sentido, para que possamos seguir o seu roteiro de fé, de luz, que é o Evangelho. Pedimos ainda, Mestre querido, abençoe a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos familiares, aos nossos lares, a todos aqueles irmãos que estão em sofrimento, seja no hospital, seja numa casa de detenção, que estão pelas ruas, que o emissário do Senhor possa levar a paz, a esperança, o consolo, a resignação e a fé a todos esses irmãos. E que assim, Mestre, que possamos seguir firmes e corajosos na sua fé, em busca dessa reforma íntima nossa, dessa renovação dos nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para sempre, que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde.
na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que forem aqui. Cláudio, vai ter médico, quem for receber as fichas permaneça sentado.